Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de fazer a leitura em dois textos. No texto da nossa leitura oficial, capítulo 10 de Romanos, versículo de número 8 e versículo de número 9, e depois no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, a partir do verso de número 54. Romanos, capítulo 10, a partir do 8 e o 9, e depois Atos dos Apóstolos 7, a partir do 54. Nessa oportunidade, quero agradecer a minha oportunidade ao pastor presidente, doutor Elias, na pessoa da nossa missionária Lígia, que hoje representa as mães, e mais uma vez saudá-la aqui, e a todas as mães nesta noite, em nome de Jesus. Também agradecer aos pastores Joinville e Jeremias, em nome de Jesus. Deus abençoe as mães aqui, em nome de Jesus. Vamos ler o texto de Romanos, diz assim: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa é a mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 54 a seguir. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsaram da cidade, o apedrejaram. E testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejando a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhe imputes estes pecados. E tendo dito isto, ele adormeceu. Amém. Podem assentar nesta noite, glorificando o nome do Senhor. Hoje um culto de missões, e Deus me deu esta palavra e confirmou ela através da leitura oficial, porque o cerne da mensagem fala sobre o texto de Romanos, essa passagem no livro de Romanos, falando exatamente que Cristo ressuscitou dos mortos. Pois bem, irmãos, esta é uma palavra maravilhosa, e para nós compreendermos este texto, Deus me colocou algumas reflexões que eu quero dividir com os irmãos. Quando nós olhamos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e também o livro de Atos, mas primeiro os evangelhos, nós vamos observar que são evangelhos que vão trazer um cuidado na escrita, um cuidado no falar de cada um daqueles homens. Se você observar o livro de Mateus, por exemplo, você vai perceber que Mateus tem uma linguagem mais própria aos judeus, e a linguagem de Mateus vai trazer uma reflexão aos judeus. Os judeus esperavam, como no Antigo Testamento havia uma promessa, o Messias. E Mateus vai apresentar o Messias, ele vai falar: Jesus é o Messias. Quando você faz a leitura do livro de Marcos, você vai perceber que há uma direção aos romanos. Os romanos tinham uma ideia de poder e também de serviço. E a Bíblia diz que Romanos vai ter, o povo romano vai ter uma ideia de que o poder é o que manda. E quando você lê o livro de Marcos, vai mostrar Cristo com poder, e também servo, Jesus Cristo, sendo apresentado dessa forma. Quando a gente lê o livro de Lucas, você vai perceber uma linguagem mais rebuscada, direcionada até os gregos. E esse texto de Lucas é interessante porque eles vão querer sempre alguém perfeito, um ser humano perfeito, alguém sem nenhum defeito. E Lucas vai apresentar o homem sem defeito, chamado Jesus, o homem perfeito. E quando você lê o livro de João, você vai perceber que é como se fosse uma junção desses outros evangelhos. E aí a gente tem a ideia da igreja. Nos primeiros 3 livros dos evangelhos, você vai perceber apresentando Jesus de uma forma especial.
vão apresentar o ministério de Jesus, vão apresentar Jesus de uma forma maravilhosa na sua ação. Mas João vai apresentar Jesus de uma forma diferente, vai mostrar a humanidade de Jesus, vai mostrar um Jesus verdadeiro, real, vai mostrar Jesus chorando, vai mostrar Jesus de uma forma diferente. E é tão interessante o livro de João, que ele vai mostrar para nós particularidades de Cristo, que é interessante para nós sabermos, ver que Jesus Cristo, quando esteve na terra, foi homem como nós, suportando as dificuldades e problemas que nós também enfrentamos aqui na terra. É interessante que às vezes a gente imagina Jesus como um super-herói, ou até como alguém que não passou pelos problemas que nós passamos, mas ele passou pelos problemas que nós passamos, e João, ao narrar nos seus textos, vai mostrar para nós isso. É interessante que o livro de João, ele vai relatar no final dele, e nós já vamos falar, de um momento específico próximo da crucificação de Cristo. E os discípulos que Jesus escolhe no seu ministério, no momento da escolha, ele vai escolher 12 homens. Não eram super-homens, não eram homens com conhecimento além da conta, não eram pessoas que foram escolhidas pelas suas posses, mas homens comuns como nós. Pessoas com problemas, pessoas com dificuldades. São escolhidos 12 homens para serem discípulos de Cristo. Esses 12 homens representavam as 12 nações, as 12 tribos, e a forma do evangelho se propagar. Cristo tinha um plano, e o plano de Cristo estava sendo ali concretizado na mão daqueles homens. Aqueles homens foram escolhidos, e nos 3 anos do ministério de Cristo, eles conviveram com Jesus. Eles começaram a viver com Jesus na sua convivência, tomar café com Jesus, almoçar com Jesus, jantar com Jesus, andar com Jesus e orar com Jesus. Muitas das vezes eles iam orar com Jesus e não aguentavam, dormiam, mas eles iam orar com Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que esses homens vão convivendo com Jesus e vão aprendendo. Jesus Cristo vai ensinando para eles o que eles precisariam fazer. É interessante que quando nós vemos o texto, você vai ver que daqueles discípulos, 4 eram pescadores, 1 era cobrador de impostos. A Bíblia diz que Filipe era um homem que não entendia muito bem as coisas e tinha que explicar para ele até 1, 2, 3 vezes. A Bíblia vai dizer que no meio daqueles discípulos tinha um traidor. E mesmo assim Jesus Cristo escolheu aqueles homens para seguir com a palavra de Deus, para seguir com aquele ministério que ele estava formando. E é interessante que João, no capítulo 14, ele vai começar a trazer uma palavra para nós. Jesus Cristo vai dizer para nós o seguinte, ele vai prometer que ele iria aos céus e prepararia um lugar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai, é uma morada, olha, eu estou indo para lá, eu vou preparar o lugar, quando eu chegar lá, vai ter lugar para todos vocês. É interessante que o livro de João, no capítulo 14, versículo 12, vai dizer Jesus, quando vocês estiverem aqui, vocês vão fazer obras muito maiores com a que eu fiz aqui na terra, vocês vão ter nas mãos o poder de realizar coisas muito maiores com o que eu realizei aqui na terra. E eu fico imaginando a cabeça dos discípulos naquele momento, porque enquanto Cristo estava com eles era fácil, mas imagina no dia que Cristo saísse, realizar obras maiores do que a que Cristo fez. No versículo de número 15 ele diz, se vocês me amam e guardam os meus mandamentos, vocês vão viver corretamente, vai ser uma bênção na vida de vocês. Versículo 16, eu rogarei ao Pai, e o Pai vai enviar para vocês um Consolador. Esse Consolador vai guiar vocês pelo caminho da verdade, vai ser uma bênção, nós vamos viver uma vida diferente, porque o Consolador vai estar com vocês. E no versículo de número 26, ele vai dizer, capítulo de número 14 de João, versículo 26, esse Consolador vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu ensinei. Sabe, irmãos, porque às vezes a gente esquece de algumas coisas, mas ele disse que o Espírito Santo de Deus faria os discípulos lembrarem de tudo que ele havia ensinado. Tudo que o Espírito de Deus podia fazer naquele momento era lembrar aqueles homens. Se eles esquecessem em alguma oportunidade, o Espírito Santo de Deus lembraria eles daquelas coisas em nome de Jesus. Será que o Espírito Santo lembra você de algumas coisas, irmãos? Lembra, pastor. Pior que lembra. O Espírito Santo habita em nós e nós sabemos disso. E por causa disso ele nos lembra todos os dias, quando nós estamos indo para o erro, às vezes para as falhas, coisas que nós fazemos errado, o Espírito Santo de Deus vem e nos avisa. Nós sabemos, ele vem sempre e sopra nos nossos ouvidos, dizendo, olha, não entra aí, não faz isso, sai dessa amizade, não segue esse caminho. E é interessante essa palavra. Eu gosto do livro de Marcos, no capítulo de número 15, versículo de número 34, é o momento final praticamente
basicamente da história de Jesus. Jesus Cristo está sendo crucificado e ele vai dizer a seguinte frase: Deus meu, Eli, lema sabachthani, Eli, Eli, lema sabachthani. Alguém vai dizer naquele momento: calma, está chamando por Elias, vamos ver se Elias aparece aqui em algum momento. Mas ele estava dizendo para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Tem um autor que escreveu um livro chamado Preço de Sangue, que ele diz que naquele momento é como se Deus estivesse virando as costas para Jesus, por causa do pecado que Jesus levava sobre si. Não era dele o pecado, não era dele a culpa sobre ele ali disposta. Lá no livro de Isaías capítulo 53, no verso 4, diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos problemas, todos os nossos pecados estavam sobre ele, e por causa disso Deus parece que não estava com ele naquele momento, e ele está ali no momento de agonia na cruz do Calvário, com as mãos esticadas e dizendo: Senhor, por que me desamparaste? Mas ele vai até o fim, ele cumpre aquilo que ele foi chamado, ele entrega a sua vida a Deus, para que nós pudéssemos ter nesta noite a oportunidade de estarmos aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Então você não precisa do pregador, você não precisa do hino de adoração que mexe com o seu coração, você não precisa do cântico maravilhoso de uma voz bonita. O que você precisa é acreditar que esse Jesus morreu por você, morreu pela sua vida, pagou o preço dos seus pecados e dos meus, para nós estarmos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê assim nessa noite? Quem crê que ele morreu pelos seus pecados? Aleluia. Ele morre. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, capítulo 15, versículo 38, que existia um véu que fazia separação entre o homem e Deus. Sabe, irmãos, você orar e falar assim: Deus, responde a minha oração, e Deus não ouvir, assim era no Antigo Testamento. Precisava de um mediador que entraria no lugar para oferecer adoração. Mas quando Cristo Jesus morre, ele rasga o véu do alto a baixo e ele diz: agora não tem mais mediador. Outrora havia alguém para oferecer pelo povo, mas agora o povo vai poder oferecer o sacrifício dele sozinho. Não é o pastor que vai oferecer o sacrifício, nem a mãe, nem o pai. Sou eu e você que entramos no átrio da presença de Deus e começamos a entregar a ele a nossa melhor adoração, em nome de Jesus. Quem trouxe a sua melhor adoração nessa noite, em nome de Jesus? A melhor adoração faz Deus mover o seu coração. A melhor adoração faz Deus se movimentar ao seu favor nessa noite, em nome de Jesus. Pois bem, o véu se rasga de alto a baixo. E esse texto é um paralelo com a leitura que eu fiz no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, eu vou chegar já já. Então não tem mais um mediador. E no capítulo de Marcos 16, Jesus Cristo vai aparecer aos discípulos, 2 deles no caminho de Emaús, e depois aos 11 discípulos. E ele vai anunciar a palavra que era para ser dita. 16, 15, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crer vai ser condenado. Ele vai começar a oferecer instruções aos discípulos e vai dizer: olha, em meu nome vocês vão orar pelos enfermos e eles vão ser curados. Em meu nome vocês vão orar pelos enfermos e eles vão ser curados. Vocês vão falar em outras línguas. Quem aqui fala em outras línguas nesta noite? Pastor, faz tempo que eu não falo. Então hoje é a oportunidade de você colocar as línguas em dia e começar a falar nas línguas espirituais do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Porque quando nós falamos em línguas, nós estamos confirmando que o Espírito está dentro de nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus se revelava. E ele se revelava de forma pontual. Mas no Novo Testamento, depois que Cristo Jesus quebrou, rasgou o véu, tirou toda a nossa culpa e sentenciou ali, cravou na cruz a nossa cédula de culpa, ele diz: agora não tem mais nada que impeça a adoração, e o Espírito Santo de Deus mora em nós. Então todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós falamos, o Espírito de Deus, diz a Bíblia, leva a Deus como gemidos
inexprimíveis a nossa oração. E não há oração nessa noite que não possa ser respondida pelo Senhor. Não há oração nessa noite que não vai ser respondida pelo Senhor. Você pode não querer dar glória, mas Deus vai responder orações aqui nesta noite. Você pode ficar calado, com os olhos fechados, com o rosto travado, mas o Espírito Santo de Deus vai resolver situações aqui nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus está subindo e descendo, levando ao Pai as orações feitas nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Ele prometeu um consolador. Ele prometeu que eles fariam obras maiores. E ele também falou: eu vou preparar um lugar. Eu vou enviar um consolador. Vocês vão fazer obras maiores e eu vou preparar um lugar. No versículo 19, diz a Bíblia, Marcos 16, 19, que depois de ter dito essas coisas, ele foi recebido nos céus, Jesus, e se assentou à direita de Deus. Ele foi recebido nos céus e se assentou à direita de Deus. Glória a Deus. Pastor, e aí? O que o senhor quer dizer para nós nessa palavra? Eu quero ir agora para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Hoje foi dito sobre perseguição, e a mensagem que Deus colocou no meu coração falava sobre isso. E eu dizia: Senhor, o que o senhor quer falar sobre esta palavra? É uma palavra dura e difícil num culto como esse. Por que o senhor colocou essa mensagem na minha boca? E os irmãos vieram dizendo aqui, antecedendo a mim, que as perseguições estão cada dia maiores. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se inicia com um momento da união da igreja primitiva. A igreja começa a se formar. Lá no capítulo de número 1, versículo 15, os 120 estão reunidos, e eles estão orando, buscando a Deus, e começam um processo de escolha daquele que seria o sucessor de Judas. 11 discípulos só, e faltava um. Pastor, mas para que precisava ter mais um? A Bíblia é clara, é maravilhosa, e eu quero que você abra e confronte a palavra de Deus aqui nessa noite. Livro de Mateus, nesta noite. Abra comigo no seu livro de Mateus, por gentileza, versículo 19, capítulo 19, verso 28. Faz essa gentileza, meu irmão. Por que os discípulos precisavam escolher mais um apóstolo? Por que Pedro teve ali a necessidade de escolher mais um apóstolo? Por que não deixava da forma que estava e continuava o ministério? Não seria mais fácil? Capítulo 19, versículo de número 28. Diz assim: e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que me seguiste quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ora, se não tivesse se escolhido o 12º, nós poderíamos ler um texto como esse e imaginarmos que Judas estaria julgando as nações, e isso confrontaria o nosso pensamento. Espera aí, Judas traiu Jesus e agora está julgando, mas Deus não faz nada desordenado. E você vai no livro de Apocalipse agora, por gentileza, para a gente confrontar a palavra, 21:14, vamos lá. Você vai entender onde eu quero chegar. E olha o que vai dizer o Apocalipse 21:14, irmãos. Diz assim o texto: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quando começa a igreja primitiva, eles já começam organizando. Não tem bagunça, eles vão organizar. Por isso que as coisas de Deus são organizadas. Por isso que para cantar no conjunto tem que estar organizado. Por isso que para adorar a Deus tem que ser de forma organizada. Porque desde a fundação da igreja, quando Pedro começou juntamente com os apóstolos a construção da igreja primitiva, ele já começa reparando o problema que existia. Porque tudo que é na presença de Deus é de forma organizada. Tudo que acontece na presença de Deus é de forma organizada. Tem gente que diz: eu não concordo com isso. Irmão, não concorda porque tem organização, mas na Bíblia não há nenhum momento que Deus não se manifestou onde não tinha organização. Deus só se manifesta onde tem organização, onde as coisas estão certas. Eu não concordo com o pastor, não concordo com o irmão da orquestra, não concordo com o irmão dos varões, não concordo com a mídia. Tem gente que se deixar não concorda com nada, mas nesta noite eu te convido para concordar com a palavra. A palavra de Deus é a mesma, continua igual, e há 2000 anos
anos atrás, ela permanece igual, inalterada, e vai continuar assim até a volta de Jesus. Quem crê? Aleluia, em nome de Jesus. Pois bem, eles escolhem então Matias, no sorteio, irmãos. Diz a Bíblia que foi meio que um sorteio ali, escolheram Matias. Mas não é esses sorteios que tem agora não, viu? Sabe que tem uma febre aí fora, e eu não estou aqui para doutrinar ninguém, mas tem uma febre aí fora de jogos de aposta. E tem gente que fala, mas é permitido. Não é não, irmãos. Isso daí é coisa do mundo, é lá de fora. Não entra nessa não, pastor, nós não entramos nessa. Pois bem, glória a Deus. Não sei porque Deus pediu para mim falar disso aqui nesta noite. Mas o capítulo 2 do livro de Atos, ele se inicia com o Pentecostes. Haviam 3 festas narradas em Levíticos 23. A primeira, a da Páscoa. A segunda, das primícias. As primícias eram as primeiras ofertas lançadas ao pé do Senhor. E a terceira festa era 50 dias após as primícias, o Pentateuco ou o Pentecoste, 50 dias após. E esta festa era uma festa especial, que era a festa da colheita. Os discípulos estão reunidos naquele lugar. E quando eles estão reunidos do mesmo jeito naquele lugar, a Bíblia diz que os discípulos eram unânimes, os discípulos eram interessados, os discípulos eram fervorosos, eles eram unidos na fé e na oração, e eles vão orando, eles vão orando, eles vão orando, porque Deus havia dado uma promessa: no meu nome você vai expulsar demônio, vocês vão receber o Espírito Santo, e eu vou levar vocês para o céu. E é tão interessante que quando nós escutamos essa palavra, que parece que ela se foi, que ela caiu no esquecimento. Quem não é batizado com o Espírito Santo nem se preocupa mais em buscar a presença de Deus, mas Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Ontem eu estava num culto de uma regional, onde foi uma festa de jovens, e o pregador chamou os irmãos para frente e disse: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Foram alguns jovens e 5 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo trabalha onde tem arrependimento, o Espírito Santo trabalha onde tem renúncia, e nesta noite Ele quer trabalhar novamente em cada um dos nossos corações. Então vamos se derramar na presença dEle, assim como esses homens estavam no dia de Pentecostes orando e dizendo: vem, 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 e o Espírito Santo, como um vento veemente e impetuoso, encheu todo aquele lugar em que eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Sabe o que vai dizer, irmãos? Que esses homens começam a ver que o Senhor está cumprindo aquela palavra, que tudo que Jesus Cristo havia dito está se realizando. Então agora eles vão ficando convictos de que aquilo sem dúvida era verdade, porque agora eles recebem o Espírito Santo. E como é bom quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus é sensível. Quem tem o Espírito Santo de Deus é verdadeiro. Quem tem o Espírito de Deus é sincero. Quem tem o Espírito de Deus tem amor no coração. Quem tem o Espírito de Deus sabe se desviar do mal. Quem deixa o Espírito de Deus guiar a sua vida não entra no caminho do pecado. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida não anda na roda dos escarnecedores. Eu vou ficar falando até você glorificar a Deus nessa noite. Quem tem o Espírito Santo de Deus não deixa ser enganado pelo mundo. Satanás oferece os pratos e você diz: para trás de mim, Satanás, porque eu tenho o selo, eu tenho a marca, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Quem tem o Espírito de Deus nessa noite? Quem tem o Espírito de Deus nessa noite? Se tem uma das coisas que o diabo quer roubar, é o Espírito de Deus da sua vida. Sabe como ele faz isso? Colocando um monte de entulho dentro de você, para que você deixe de ver o Espírito de Deus lá dentro. Mas ele está aí, irmãos, e nessa noite Deus vai começar a tirar aquilo que não presta, para que você possa adorar a Deus com verdade e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto nessa noite em nome de Jesus.
Amaia sebe conebácia, Nicoleba sebe a sebe anai. Quem tem o Espírito de Deus é diferente, irmão. Olha para o lado, eu sei que você não gosta disso, mas olhe, vê se tem alguém com o Espírito Santo de Deus. Pastor, como eu vou saber? Ele está cheio de alegria no coração dele. Sabe como está a vida dele? Com boleto atrasado, com problemas de conta, problema no trabalho, enfrentando luta, talvez com falta de emprego, mas ele está aqui dizendo glória, 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 aleluia, 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 santo, santo, santo é o Senhor. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é poderoso. Os anjos do céu não podem, irmãos, lidar com a santidade de Deus, e por isso eles cobrem os pés, eles cobrem os rostos, e eles dizem um para os outros assim: santo, labacebe conebai, santo, na labacere me conou, santo, santo. Nós estamos aqui dizendo santo, 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 santo. Sabe qual é a mensagem lá fora? Eles querem parar a igreja de Cristo, mas não vão. Lembra do começo da pandemia? Deus me leva a esse testemunho rápido aqui. Que veio a pandemia, eu vim para cá em 2020, fevereiro de 2020. Logo que eu cheguei aqui fervoroso, alegre, cultuando, vinha segunda, terça, quarta, quinta, domingo, todo dia. E aí veio a pandemia, e aí eu fiz como todo mundo, irmão. Olha para mim aqui, ó, tá me vendo? Sumiu. E aí quando voltou os cultos presenciais, eu vim para a igreja, todo feliz, alegre. Sentei ali no fundo, ali, dá uma mão assim ao Aldieri. Sentei onde o Aldieri está sentado ali. E aí a irmã Solange, esposa do pastor Joinville, me chamou, falou: pastor Joinville quer conversar com o senhor. Eu falei: que bênção, aleluia. O pastor Joinville quer falar comigo, aleluia, glória a Deus, deve ser coisa boa. Cheguei lá e falei: e aí pastor, tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem, obreiro? Eu falei: tá tudo bem, pastor. Sua família está bem? Está bem. Seus filhos? Está bem. E por que não está vindo para a igreja? E aí, naquela oportunidade, irmão, eu falei assim: pastor, é que... Não, irmão, vem para a igreja, vem para o culto. E eu fui embora, irmão. Sabe aquele coração peludo, irmão? Você sai daqui até... Fala: pastor, onde já se viu? O pastor fazer isso? Vem cá, pastor, não tem problema nenhum, viu, pastor? Dá um abraço aqui. Onde já se viu o pastor fazer isso? Onde ele não sabe o que eu estou passando? Podia morrer. Mas eu estava no caminho com o carro, e Deus falou para mim, eu comecei a chorar: eu cuido de você. Eu estou te vendo onde você está. Irmão, chega com essa sensação de: ninguém está me vendo, ninguém está me olhando. Deus sopra o seu nome, irmãos. Na minha empresa ninguém me enxerga. Fica tranquilo, que Deus coloca você onde você tem que sentar. Pastor, não está me enxergando, eu quero dirigir um trabalho. Fica tranquilo, que Deus sopra o teu nome no ouvido dele, e você vai ser abençoado. E aquele dia eu saí daqui, eu falei: Senhor. Mas quando eu estava no caminho, eu falei: não, eu vou mostrar para o pastor Joinville que eu vou orar agora, não é? E eu vim na segunda de oração, e sabe o que aconteceu, irmão, comigo? Eu fiquei mais crente, confesso, é minha culpa, fiquei bem mais crente depois daquele dia. E no começo da pandemia, os pastores vão ser aqui nossas testemunhas nessa palavra. No começo da pandemia, a gente vinha para a oração e eram muito poucos irmãos que vinham. Sempre quem orava no microfone era o pastor Jeremias, o pastor Joinville, o pastor Amaro, o pastor Evair, e às vezes, finalizando sempre, o pastor Elias. Sempre eles. As orações, irmãos, elas sempre eram feitas no final dos cultos por eles. E eu sempre ficava escutando as orações. Sabe qual é a oração que o pastor Joinville, eu ouvi ele mais fazer? Eu estou citando ele porque Deus está me falando para falar. Ele falava assim: Senhor, abençoa o missionário lá, Daniel, em Cuba. É Daniel o nome dele, né? Abençoa o missionário Daniel lá em Cuba, Senhor. Eu não sei como ele está lá agora, mas cuida dele lá em Cuba. Senhor, abençoa o Rodrigo, abençoa o irmão tal. E foi falando na oração, e eu fui orando e observando a oração e falando: Deus, eu preciso mudar isso em mim. Eu preciso parar de olhar para as minhas dificuldades e olhar que Deus tem algo a fazer através da minha vida com as outras pessoas. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é menos preocupação pessoal e mais preocupação com o próximo. O Evangelho não é eu estou com o problema, eu sou o centro. Não, é Cristo o centro. A mensagem central é que Cristo morreu, Ele ressuscitou no terceiro dia, está assentado
sentado ao lado de Deus, Ele batiza, Ele sara, Ele cura, Ele liberta, e Ele vai levar cada um de nós para o céu. Quem vai para o céu aqui nesta noite, quem vai com Ele para o céu, aleluia, pois bem, irmãos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, começa um momento interessante, porque agora os discípulos estão ousados, vamos orar, vai dar tudo certo. Então eles vão orar agora, Vinícius, para que Deus cure. E aí, Rafa, eles vão orar para que Deus realize um milagre. Eles estão entrando no templo e eles veem um paralítico. E eles vão então olhar para o paralítico e dizer: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda, e ele levanta. Aquele homem, por cerca de 40 anos, a 50 anos aproximadamente, jazia naquela cama. E no capítulo de número 4 do livro de Atos, começa a primeira perseguição da igreja primitiva. Os homens dos concílios vão chamar esses homens naquele lugar e vão falar: o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Porque agora começou essa história de que Jesus ressuscitou, agora as coisas estão sendo divulgadas, o que vocês estão fazendo? E Pedro começa a falar a eles exatamente o que ele vivia. Porque o que aconteceu com aquele homem, diz a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 4, 5.000 pessoas vão aceitar a Jesus, ao ver aquele homem que estava numa cama, agora de pé, aleluia. Tem gente que não se alegra quando vê o irmão com um milagre. Uma vez, irmão, eu vou confessar que outro pecado. Eu fui passar maquininha, pastor Cleves, e é um pecado mesmo, Deus me perdoe. E o pastor Cleves fez uma oferta, e não era baixa não, viu, irmão? Me desculpe falar, tá bom? Eu falei: Deus, eu quero um dia poder dar uma oferta dessa. E eu fiz um propósito que ia dar, mas não é uma coisa de ganância. Eu falei: não, eu quero também. Eu quero que Deus me... E chegou um mês que Deus falou: é hoje, irmão, pega o seu cartão e dá. Mas aquele mês eu não tinha aquele dinheiro, porque eu precisava daquela grana naquele dia, naquela semana, para pagar as contas. E eu falei: quer saber? Eu coloquei no meu coração, e se eu continuar dessa forma eu vou estar errando, então eu vou dar oferta. O pastor falou lá que Deus abençoa, eu creio, eu vou dar oferta, e eu fui dar oferta. Eu passei a maquininha, o valor da oferta, e fui para minha casa. Não contei para a esposa, que quando você faz essas coisas, você não conta para ela. Fiquei quietinho, irmão, nem revelei o segredo. E fiquei lá, aleluia, aleluia, aleluia. Deus vai fazer um milagre. Segunda-feira, irmão, eu cheguei no meu trabalho, a minha patroa toca o telefone. Alô? Oi? Vem aqui na minha sala. E eu entro na sala dela. Olha, é o seguinte, as coisas estão mudando aqui dentro, e eu estou precisando fazer algumas coisas. É o seguinte, vou aumentar o seu salário. Oi? Vou aumentar o seu salário. Dá glória, irmão, não é com você, foi comigo. Vou aumentar o seu salário. Irmão, domingo foi o culto de missão, eu passei o cartão, verdade. E na segunda-feira ela chegou, eu na sala, e falei: vou aumentar o seu salário. Eu falei: tá bom. E ele disse aqui, eu repito, a palavra do pastor Cleverson no dia do culto de missões. Tem gente que não acredita, não precisa acreditar, irmãos. Ele disse aqui: pode dar que Deus vai multiplicar até 3 vezes mais aquilo que você está fazendo aqui nesse lugar. Irmão, creia se você quiser. Deus, aquela oferta que Deus me deu 3 vezes mais aquele valor, e é todo mês. E eu tenho que glorificar a Deus por isso, irmão. Tenho que agradecer a Deus, porque foi uma atitude de fé, irmão. Não foi de inveja não, viu, irmão? Foi uma atitude de fé. Não é inveja santa, porque não existe inveja santa. Foi uma atitude boa, que eu vi e falei: olha, me espelhei, vi ali aquela situação, pastor Cléber. Falei assim: Deus, eu quero fazer também. Se ele está com essa fé, eu quero pegar essa fé. E ele um dia falou aqui: se você não tiver fé, vem com a minha fé. E eu falei: vou abraçar a fé dele e vamos ver se dá certo. E deu certo, irmão. Sabe por que dá certo? Porque é onde Deus coloca a mão, as coisas... Ô glória, é profético o que eu vou dizer agora. Aonde você colocar a sua mão, Deus vai fazer prosperar. Aonde você estender as suas mãos, chuvas de bênçãos vão. Irmãos, um dia eu dirigi uma igreja. Eu estava no púlpito da igreja e o pastor Adair construiu uma igreja em 8 meses na regional. 8 meses na regional de Mariporã. E ele estava precisando comprar o vidro. E eu falei para ele assim: puxa, o pastor precisa comprar o vidro. Participava das reuniões. E eu coloquei no meu coração, numa festa no púlpito: Deus, eu vou dar uma oferta para o pastor Adair, R$500. E estou no púlpito ali adorando a Deus. Quando acaba o culto, eu estou descendo o corredor da igreja, me aborda um irmão e fala assim: pastor,
vem aqui no meu carro. Eu falei, vou. Seguinte, pastor, eu sei que a gente está construindo lá na igreja que o senhor dirige, e eu vou dar uma oferta para a igreja. O senhor aceita? Eu falei, eu aceito. Olha, a oferta é para construção. Eu falei, amém. Eu falei, irmão, Deus colocou um projeto no meu coração, e se for de Deus, está confirmado. É Deus fazendo aqui nesta noite, em nome de Jesus. E eu saí daquele lugar, e eu entrei ali naquele carro, do lado dele, orei por ele, ele pegou um cheque e colocou no meu bolso. E aí eu contei para minha esposa, falei, amor, eu fiz uma oferta da igreja, do trabalho da igreja, porque a gente faz cantina, a gente faz trabalho na igreja, e aí a gente ia pegar esse valor e ia ajudar o pastor Adair, a gente ia tirar do dinheiro da nossa obra para ajudar ele lá na construção. E aí eu falei, eu fiz um voto lá, e eu creio que Deus vai abençoar. E ela falou, Jorge, mas nós estamos fazendo a obra lá, as coisas estão difíceis, o que nós vamos fazer? Eu falei, se foi Deus que colocou a palavra na minha boca, o irmão acabou de me doar um cheque ali, e o cheque tem o valor que eu ofereci para o pastor. Ela falou, não tem. A hora que ela abriu o cheque era de R$500. E eu entreguei na mão do pastor e falei, pastor, está aqui, a promessa que eu tinha feito para o senhor, Deus já honrou, e está aqui o cheque dos R$500. Por que eu estou dizendo isso para você? Que tem muita gente que não acredita, mas Deus realiza coisas diferentes, Deus realiza milagres, Deus realiza diferenças, se você acreditar nesta noite, em nome de Jesus. E eu coloquei a minha fé em ação. Pois bem, vamos para a palavra, capítulo 4, começa uma perseguição. Os homens então vão falar para Pedro e João, o que vocês estão fazendo? Para, mas não puderam fazer nada contra ele, porque o sinal era notório. Então vem então o capítulo de número 4, continua ainda dizendo, que aqueles homens começam a ver aquela situação. Pedro, João, os apóstolos começam a pregar de uma forma ainda melhor, então eles são presos pela segunda vez, e sabe o que acontece? O anjo do Senhor vem e abre a prisão e fala para eles, vai para fora, e eles saem para fora, e começam a pregar na praça de novo, irmãos. E aí os homens lá que estão na cidade, pensando o que vão fazer com ele, começam a falar, o que nós vamos fazer? Olha, aqueles que vocês prenderam, voltaram para a praça, estão adorando a Deus lá, e dizendo que Jesus Cristo salva, cura, batiza, estão lá dizendo as coisas que estavam dizendo, e diz a Bíblia Sagrada que aqueles homens vão prender a Pedro, João e os apóstolos novamente, a terceira prisão daqueles homens, e agora eles vão dizer, o que nós vamos fazer com você? O que nós vamos fazer com você? Então eles vão pegar um conselho com um homem chamado Gamaliel, eles perguntam para Gamaliel, o que a gente faz? E Gamaliel vai dizer para eles assim, olha, se for coisa do homem, fica tranquilo, porque daqui a pouco para, mas se for coisa de Deus, não tem nada que vai parar o que eles estão dizendo pela sua boca. Se for Deus que está falando na boca desses homens, seria a mesma coisa que vocês contendessem com Deus. Então aqueles homens apanharam e saíram daquele lugar felizes, dizendo de novo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E a Bíblia vai dizer que em Jerusalém não havia outra mensagem. A mensagem era que Jesus havia ressuscitado dos mortos e as bênçãos de Deus estavam derramadas sobre aquele lugar. Os homens estão irados. E então vem o capítulo de número 6, a igreja se expande, e por causa da expansão, a Bíblia diz que começa a ter uma contenda, porque os homens viam que os gregos e hebreus estavam vendo as suas viúvas desamparadas, então eles começam a dizer, está acontecendo briga, porque as esmolas, as ofertas não estão sendo distribuídas da forma correta, então eles vão chamar 7 homens, e vão escolher esses homens para administrar isso, e dentre esses homens, um dos escolhidos era Estevão. A Bíblia diz que Estevão resplandecia a presença de Deus, Estevão demonstrava a presença de Deus, Estevão era um homem diferente aonde ele ia, e ele era um homem cheio da graça e do Espírito Santo, e a Bíblia diz que aqueles homens se enfurecem de uma forma tão grande, que Estevão começa a se destacar, então eles não poderiam mais fazer nada contra os apóstolos, é como se eles dissessem, esses homens aí, não dá mais para fazer nada com eles, vamos pegar esse jovem, tinha 29 anos aproximadamente, eles pegam Estevão e levam Estevão diante de uma situação, e no capítulo de número 6, eles vão arrumar um falso acusador, para dizer que ele
tinha blasfemado contra as leis, contra Moisés, contra a igreja, e de uma forma geral eles vão dizendo algo terrível para tentar incriminar a vida de Estevão. E Estevão, irmãos, não vai bater no peito e dizer o espírito de comiseração: ah, eu sou coitado, ah, eu não fiz, não. Ele vai apontar de novo para a cruz de Jesus e vai dizer: eu estou aqui porque Ele morreu, eu estou aqui porque Ele morreu. E essa palavra é maravilhosa, porque Estevão então, ele vai ser levado para ser apedrejado. E no caminho que ele está sendo levado, a Bíblia diz que ele vai ter uma visão. E aqui eu já estou caminhando para o fim desta mensagem. Ele está tendo uma visão. E a Bíblia diz que aqueles homens falam para ele todas as suas acusações, e ele se defende e deixa aqueles homens irados. E quando aqueles homens estão irados com aquela situação, ele vai então proferir uma palavra. Ele vai dizer o seguinte: eu estou vendo os céus abertos. Eu estou vendo os céus abertos. E quando ele diz isso, ele vai dizer que ele está vendo Deus assentado no trono. Mas o que me chama a atenção é que ele vai ver Jesus e ele vai enfatizar: Jesus está de pé ao lado do Mestre. Pastor, o que o senhor quer dizer com esta mensagem? A perseguição da igreja estava cada dia mais aumentando. As lutas estavam cada dia mais aumentando. Em João, Jesus Cristo disse que iria ao Pai e prepararia o lugar, e que viria outro Consolador. E as lutas estavam cada dia mais aumentando na igreja primitiva. Estevão vai ter uma visão, e eu fiquei pensando nesta visão. Imagine o seguinte, irmãos: se Estevão tivesse morrido antes de Jesus, ele olharia para o céu e não veria nada, porque os céus estavam fechados. Mas quando Cristo morreu, Ele rasgou o véu do templo e permitiu que a gente tivesse acesso. Então Ele mostrou através da palavra de Estevão que também o céu é real. E Ele disse para nós que Jesus está de pé. O que significa isso? Que Ele está pronto para voltar, buscar a sua igreja. É como se Ele estivesse dizendo para Estevão: Estevão, fica tranquilo, eu estou preparado já para voltar, para buscar a igreja. Estevão, fica tranquilo, eu estou indo buscar o meu povo que está me adorando, me glorificando e clamando pela minha vida aqui nesse lugar. Jesus Cristo está à direita de Deus. Um dia os dois filhos de Zebedeu disseram para Jesus: Jesus, permita que a gente se assente do lado do Senhor quando o Senhor chegar lá no reino. E Jesus disse: olha, não sou eu que escolho, já está decidido. E eu penso, aqui é uma coisa minha, que esses dois pensaram: é Pedro e é João, que vão sentar ali certamente. Mas quando ele olha aquela situação, ele já vê que é Deus que está sentado ao lado de Jesus. E eu quero te dizer nesta noite, através dessa palavra, a Bíblia diz que quando este homem, ele está ali naquele lugar, eles retiram ele daquela cidade, porque não poderia apedrejar ele dentro da cidade, só poderia apedrejar ele fora da cidade. Então eles pegam aquele homem e levam ele para fora. Ele se ajoelha e começa a ser apedrejado, e ele vai fazer a mesma oração de Cristo na cruz: Senhor, não permita que esses homens paguem por o que está acontecendo aqui, perdoa todos eles. E ele vai suspirar, mas um pouco antes no texto diz a Bíblia Sagrada que a sua capa é arrancada e é lançada sobre o pé de um tal Saulo. Saulo já está vindo no capítulo 8 com uma perseguição contra a igreja, dizendo: vou matar, vou trancar, vou prender, vou matar, vou trancar, vou prender. Mas quando a capa cai no pé dele, é como se Jesus estivesse dizendo: já escolhi alguém para continuar a obra aqui nesse lugar. E eu quero nessa noite dizer, nesta oportunidade, Deus já escolheu você para continuar a obra. Lá na Índia, o pastor disse aqui que a perseguição está grande, mas Deus está levantando novos profetas, novos sacerdotes, novas levitas, novas pessoas para o campo missionário, para continuar a obra de Deus. O diabo acha que vai parar a igreja, mas a igreja vai continuar, porque Cristo Jesus é o Senhor da igreja, é o Senhor da igreja, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra? E eu quero fazer um convite através desse texto. Quando Estevão viu essa situação, o que mais me chamou a atenção é que Estevão não olhou para ele,
Ele olhou para a situação de Jesus e ele disse: não, eu não estou aqui por minha causa, eu estou aqui porque ele morreu, ressuscitou, eu estou aqui porque ele morreu e ressuscitou. Quando a gente entende que a gente só está aqui porque ele morreu e ressuscitou, quando a gente entende que a gente só está aqui porque o Espírito dele está na nossa vida derramado de uma forma especial, quando a gente entende que a gente só está aqui não pelos nossos méritos pessoais, mas porque a misericórdia dele nos alcançou, a gente começa a entender que nós somos um instrumento de Deus para fazer a obra de Deus aqui na terra, e o diabo quer calar cada um de nós, mas não vai. Então nesta noite eu faço um convite a você que está ouvindo a palavra. Cristo está te chamando para ser mais um a anunciar que ele ressuscitou, que ele batiza, que ele cura, que ele liberta. A você que está na rede social, eu quero que você diga: eu quero anunciar que Jesus batiza, que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele está vivo. E diga nessa noite: eu quero. E nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus, aceitar esse convite e dizer: Senhor, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero pregar esta palavra verdadeira, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento, mas Cristo vai te capacitar nessa noite, para você ser um instrumento dele na terra. Tem alguém para Jesus nessa noite aqui na igreja? Dá um sinal com a sua mão, e nós vamos estar orando pela rede social. Diga: eu quero, e nós vamos estar orando por você. Um dia Estevão morreu, outro dia foi Pedro, depois foi Paulo, amanhã seremos nós, mas o evangelho de Cristo vai continuar sendo anunciado. E quem vai anunciar o evangelho de Cristo? A Bíblia diz que somos nós. Estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Quem vai pregar a palavra do Senhor? Quem vai dizer que Jesus cura? Quem vai acreditar nos milagres do Mestre? Somos nós, irmãos. Em nome de Jesus, eu encerro a minha participação com um filme que eu gosto bastante. É um filme que fala de um resgate de um soldado. O soldado está no fronte de batalha e na briga ele fica perdido. E quando o capitão volta, o capitão chega, a mãe do soldado fala: cadê meu filho? Ele fala: ficou, nós não conseguimos salvá-lo, ele ficou lá no fronte de batalha. E a mãe do filho fala: não, meu filho não pode morrer, meu filho não pode ficar naquele lugar, alguém precisa fazer alguma coisa. E sabe o que o capitão faz? Pega uma gama de soldados e volta lá na batalha. E ele volta lá para resgatar aquele soldado. E quando ele está resgatando aquele soldado, praticamente todos os soldados morrem que foram resgatá-lo. E o capitão pega ele pelas mãos e fala assim: olha, faça valer a pena. E aquele homem pode voltar de volta para sua casa. Você não tinha direito de voltar para sua casa. O pecado roubou a nossa participação no lugar que Deus havia criado. Mas um dia, o nosso capitão, o nosso Deus, criou um plano maravilhoso e trouxe Jesus para esta terra, para pagar os preços. Não precisou de um exército, ele sozinho na cruz pôde pagar os preços dos nossos pecados. Ele estava com dores, os cravos atravessavam o seu crânio, o seu corpo estava fora do tamanho da cruz, e a Bíblia diz que amarraram uma corda e puxaram o seu braço, para poder caber na cruz que não era dele. A cruz que estava lá era nossa, mas Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Quando ele morreu e suspirou, ele deu a liberdade de nós adorarmos a Deus e entrarmos na presença de Deus nessa noite. Eu não tenho mais limitações, eu posso dizer a Deus o que eu quero, e ele responde às minhas orações, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, diga a ele nessa noite o que você precisa, e o Espírito Santo vai fazer nesta noite algo maravilhoso por você. Cristo Jesus morreu, foi uma morte dolorida por nós, mas ele morreu triunfante. Ninguém se alegra na morte, mas quando Cristo morreu, ele saiu da morte triunfante, e nós temos vida nessa noite, em nome de Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.